bem-vindos a mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. Continuamos com o tema Português no Estrangeiro. Pela segunda vez, estamos a dar uma nova hipótese ao Alentejo para nos deixar gravar o episódio com o Ruben Martins. A primeira vez, e se estão atentos ao que eu coloco no Instagram, tentamos, e quando eu digo tentamos mesmo a sério, pelo menos umas 4 vezes, mas a internet alentejana não nos deixou, e por isso resolvemos dar mais uma hipótese e estamos novamente a gravar o episódio, esperando que desta vez, pelo menos uma coisa não vou fazer, Ruben, não vou tirar fotografias, achar que tu não estás a ver. Isso já não faço mais. Por isso, continuo a agradecer-te. E agora agradeço a duplicar, não é? Que é o teres dito que sim ao meu convite, teres tido a paciência de tentarmos gravar várias vezes e de umas semanas depois estás aqui novamente para a gravação. O tema, já sabes, não é? É que falemos um bocadinho de ti, o porquê que, sendo um português nortenho, decidiste sair do nosso país e aventurar-te em terras inglesas. Portanto, o que é que tens feito, porquê tens saído do país, contar-nos um bocadinho da tua história, aquilo que tu quiseres contar. Olá, obrigado pelo convite, antes de mais, e sim, tivemos alguns constrangimentos, mas agora acho que vai correr tudo bem. Então, um pouco sobre mim e o porquê o que é que me levou a emigrar, basicamente. A minha atividade profissional começou, não tem nada a ver com o que eu faço agora, começou como bombeiro sapador, bombeiro profissional no Porto. Eu estive lá durante alguns anos. O que acontece é que coincidiu também um pouco com a crise que houve há uns anos atrás e também me levou a pensar, fez-me pensar um bocadinho na vida, o que é que eu queria para mim, e eu também considero-me uma pessoa um bocadinho ambiciosa, e eu percebi-me que não seria ali que eu conseguiria fazer o meu futuro. No fundo, não dependia só de mim, eu estava muito sujeito à instituição, não é? E eu não teria a progressão que eu queria ali. E então, mas tu tens, desculpa só interromper, tu tens alguém na família que é bombeiro? Foi uma continuação de uma tradição? Ok, que giro. Não, aquilo aconteceu por uma pessoa que eu conheci num ginásio e eu acabei por identificar bastante com a pessoa e na altura acabou por acontecer. Também foi uma altura que eu não me estava a identificar muito com a faculdade, o que eu andava a estudar, e então aquilo surgiu quase como uma oportunidade, um escape, e as coisas desenrolaram-se nesse sentido. Depois veio a tal crise, como eu falei, e então nessa altura eu decidi que eu deveria terminar os meus estudos superiores, que eu na altura andava um bocadinho a arrastar aquilo, e decidi terminar, e consegui terminar, e depois foi arranjar um trabalho fora dos bombeiros, acabou por surgir aí no norte também. Depois surgiu outra oportunidade, depois também nessa empresa surgiu uma oportunidade, e depois também associado à parte pessoal, surgiu a oportunidade de eu mudar para Lisboa. Eu tinha lá... Na capital, ok. Sim, eu na altura estava a trabalhar na Leonesa e tinha uma pessoa em Lisboa e nós tínhamos escritórios também em Lisboa, em Carnaxide, se não me engano, e surgiu uma oportunidade de internamente agarrar uma posição dentro da empresa. E foi o que aconteceu. Eu acabei por ir para Lisboa, estive aí cerca de 1 ano e meio. As coisas a nível pessoal chegou a um ponto em que já não estava bem e não faria sentido para mim só profissionalmente estar em Lisboa. E então foi a altura em que eu pensei em que ou continuaria em Lisboa ou voltaria para o Porto, entendendo eu que também na altura, a nível Lisboa, eu teria muito mais oportunidades, a nível profissional, isso já era claro na altura,
E agora até voltando um bocadinho atrás, e o porquê a Londres e depois o porquê ter surgido Londres. Eu já na altura, quando estava no Chapa dos Bombeiros, eu fiz a minha primeira viagem sozinho em Londres, vim aqui a Londres e pronto, eu quando cá cheguei, eu dei por mim a querer trabalhar aqui, eu identifiquei-me muito com esta cidade e depois acabei também por ir a visitar a minha irmã ainda está cá, mas não em Londres, nunca esteve em Londres, na altura estava em Manchester, e eu depois também acabei por ir visitá-la. E depois também, pronto, ainda na altura do Chapa dos Bombeiros, eu comecei a frequentar um curso de inglês, também porque também era uma mais-valia mesmo para a área em que eu estou. Estou na parte de informática e pronto, o inglês é preciso e eu também comecei um pouco a trabalhar isso. Mas pronto, voltando então a Lisboa, chegou a esse ponto a nível pessoal e profissional em que eu decidi que não fazia mais sentido para mim eu continuar ali. O que aconteceu foi que as coisas, pronto, terminei o meu contrato na altura, despedi-me, voltei para o Porto, fiquei no Porto ainda uns tempos só para perceber a minha vida e para planear também a minha vinda para o Reino Unido. E na altura, eu tinha cá, na altura havia duas hipóteses, ou eu vinha e vinha para a zona onde estava a minha irmã, ou então havia a possibilidade que eu tinha cá um colega que trabalhou comigo na altura aí no Porto, eu conhecia aí no Porto, e eu falei com ele, se havia a possibilidade de ele me receber, principalmente para os primeiros tempos, porque eu vim mesmo só com as malas na mão, eu não tinha... Tu, quando foste, não tinhas nenhuma proposta profissional? Nada, aventura? Nada. Ok. Nada. Foi mesmo um salto de fé e eu pronto, eu também eu tinha a noção que o complicado é começar e depois as coisas acabam por surgir e pronto, houve essa conversa. Tinhas, Ruben, nessa altura? Pronto, eu já na altura tinha 31 por aí, tinha 31. Sim, e outra coisa que também me ocorreu foi como eu comecei nesta área, como eu entrei mais tarde nesta área, eu comecei nos meus 28, 29, de forma a eu também conseguir acompanhar, porque no fundo eu estava a competir com pessoas que acabaram de sair da faculdade, não é? Exato. Havia aqui um gap muito grande. E então eu decidi que, ok, no Reino Unido as coisas acontecem muito mais rápido, a progressão é muito mais rápida, o mercado é muito mais dinâmico e eu vou para lá, não vou ficar aqui em Portugal, porque as coisas para acontecer demoram muito tempo e eu, pronto, já tenho quase 30 e as coisas têm que acontecer mais rápido. E pronto, houve essa conversa com realmente o meu amigo e ele foi 5 estrelas, uma pessoa que eu vou estar eternamente grato. E ele na altura ele estava a alugar um apartamento, eu acabei por mudar para a casa dele, e ele deu-me o sofazinho dele, impecável, e pronto, eu cheguei aqui, malas e bagagens, e comecei a mandar currículos. O meu inglês é que eu depois tive noção que era zero, o meu inglês eu não percebia nada mesmo, não conseguia comunicar, ainda por cima ele morava perto do aeroporto e aquele era um bloco de apartamentos e o sinal o sinal de telemóvel era muito fraco lá dentro, e então eu tinha que ir para a varanda, só que na varanda ouvia-se os aviões, era uma complicação, foi desafiante, para fazer entrevistas e tudo. E então o que aconteceu foi que, pronto, eu estava em casa dele, as coisas pelo menos a nível financeiro estavam controladas, não é? Claro. Nesse aspecto foi impecável e também me permitiu eu ficar algumas semanas e não havia aquela necessidade de eu precisar de ter dinheiro a entrar para pagar renda, isto ou aquilo. E pronto, eu comecei a enviar currículos, mas as coisas demoraram algum tempo a acontecer e eu também passado algumas semanas, aí comecei aí começas a questionar se fizeste a opção certa, porque as coisas levam algum tempo, não estavam a acontecer
eu realmente vi oportunidades de trabalho em que eu parecia encaixar em tudo, mas as coisas não aconteciam, e depois também tu tens noção de que são muitas pessoas a concorrer para a mesma posição. Estamos a falar de centenas e centenas. E isto foi antes do Brexit, ou seja, qualquer europeu podia vir para cá, por isso estamos a falar de muita oferta a nível de mão de obra. E até que eu cheguei ao ponto em que eu não podia estar eternamente em casa dele, como é óbvio, não podia continuar assim, e foi aí que eu comecei a ponderar se eu tinha feito a opção certa. E pronto, e eu aí decidi, ok, se calhar está na altura de baixar as expectativas, porque, e se calhar se não for na tua área para tu começar, começa noutra área qualquer, faz qualquer coisa. Ou isso, ou voltar outra vez para o Porto. E como eu acho que ainda não estava nesse ponto, eu pensei, ok, vamos trabalhar em qualquer coisa, seja o que for, também não tenho nada a perder, e a vida continua a mandar currículos, e pronto, e acabei por... Mas no fundo também no Porto não tinhas nada na tua área, não é? Por isso também não é que tinha uma oportunidade, não é? Pois. Sim, estava na mesma situação, pronto, claro que voltaria para a casa dos meus pais. Claro. Era diferente estar em casa de um amigo, não é? Mas nem ele foi sempre impecável, isso sempre impecável, aí tive muita sorte mesmo. E pronto, e aí comecei a mandar e acabei por, fui para o Starbucks. Fui para o Starbucks e foi uma empresa, uma experiência engraçada, e pronto, também foi desafiante, porque eu também não percebia nada. Pois é, exato. Nunca erraste nenhum pedido, tu não percebes o inglês, como é que tu fazias? Eu não percebia nada, não percebia os nomes que eles me diziam para escrever no copo, mas pronto, também a ideia é muito essa, tu te enganas no nome, não é? Porque isso depois também tem a sua piada, não é? Sim. E pronto, foi um momento engraçado. O que aconteceu foi que, passado esse mês, realmente surgiu uma oportunidade na minha área. E pronto, eu comecei, foi uma experiência também um pouco similar ao que eu já tinha feito em Lisboa, também foi dentro dessa área, a nível do que é que era pedido. E pronto, foram impecáveis também as pessoas lá dentro. O meu manager na altura, ele era impecável, ele era chinês, eu atrevo-me a dizer que é chinês, já não me lembro, mas ele era vietnamita, acho que era vietnamita, mas ele era impecável mesmo. E até que passado um ano surgiu outra oportunidade, e lá está, e as coisas aqui é isso mesmo, é este dinamismo a nível do mercado de trabalho, e surgiu outra, e por acaso é a empresa em que eu estou agora, a empresa em que eu me encontro agora. Já lá estou há 3 anos e meio, já estou aqui no Reino Unido há 4 anos e meio, cerca de 4 anos e meio. Pronto, as coisas também aqui têm seguido o seu curso. Houve a questão da pandemia, que eu acho também acabou por estagnar um bocadinho as coisas a nível do mercado de trabalho. Houve muita incerteza, ninguém sabia, houve muitos layoffs e ninguém sabia. Eu felizmente não fui afetado, e eu acho que pronto, e isto eu não quero soar aqui, não quero que isto soe mal, mas eu acho que pelo menos na minha área acabou por funcionar bem, porque eu, a nível pessoal, o que é que permitiu? Permitiu-me trabalhar de Portugal, e foi uma altura em que pronto, e tu eras obrigado a trabalhar de casa, e eu trabalhar em casa em Londres ou trabalhar em Portugal era igual, e então passei muito tempo em Portugal, ao ponto de ter que vir embora por causa do visto que eu tinha, porque eu não podia trabalhar mais de 6 meses por ano fiscal fora de Portugal, e então chegou a um ponto em que, olha, tenho que regressar, porque depois não quero que isto impacte no próximo visto, mas depois vinha e depois voltava, e pronto, foram assim. E agora, no que toca aqui, o porquê Londres, pronto, lá está, houve esse fascínio quando eu vim aqui para Londres. Depois há outras coisas que, como eu acho que a nível fiscal
é bem mais vantajoso que Portugal. Depois ou seja, tu descontas em Inglaterra. Ou seja, a tua morada fiscal é Inglaterra. Ok. Sim, quer dizer, eu não vou entrar e depois eu ainda tenho que resolver isso, mas sim. Sim, eu percebo, também tive expatriada, sim, eu percebo que queres dizer assim, é melhor não entrar em pormenor, sim. Mas sim, ou seja, há a questão a nível fiscal, há a questão do câmbio, que continua a ser, pronto, já teve melhores dias, como é óbvio, mas ainda assim continua a ser mais vantajoso. Há a questão da reforma, eu também penso nisso, há a questão da questão, tu tens a pensão do Estado, tens a pensão a tua pensão privada, e lá está, a nível de investimentos também é muito mais atrativo aqui, no que toca a investimentos, também é uma coisa que me interessa, para mim faz sentido. E lá está, mas sim, mas em primeiro lugar é realmente o mercado de trabalho, é este dinamismo que acontece aqui, sem dúvida. Sem dúvida. Há uma coisa que a maior parte das pessoas se queixa, não é, de Londres, que é o clima. Onde tu sendo do Porto, eu percebo que não tenhas sentido tanta diferença, porque o Porto também é muito cinzento, não é? E também chove muito, por isso acredito que não tenhas sentido. Mas não deixa de ser um país culturalmente muito diferente do nosso, não é? Aquela alimentação... É assim, no que toca ao tempo, e agora estamos aqui a entrar no inverno, isto é deprimente aqui para mim. É uma altura em que eu noto que afeta muito, porque é muito cinzento, é muito frio é pior do que aí, embora as casas, pronto, têm... aquecimento, não é? Todas elas... Estão mais bem preparadas do que aí. Mas é terrível aqui. É terrível e está sempre cinzento, está sempre a orvalhar, está sempre esta umidade terrível. Tu moras mesmo em Londres? Tu estás em Londres mesmo? Não, eu quando vim para cá e pronto, e o meu colega assim morava muito central, era muito central na zona este, estávamos a 20 minutos do centro. Depois mudei-me ainda mais central, acabei por começar por alugar um quarto numa zona ainda mais central, tanto é que eu ia a pé para o trabalho. Depois acabei por mudar-me para junto do meu colega, ou seja, estávamos perto, o que era ótimo, a gente podia, pronto, era muito bom, tu tens ali alguém, um amigo mesmo ao lado, era no mesmo empreendimento. Mas depois, o que acontece é que, pronto, as rendas são altíssimas, é um facto. Exato, era o que eu ia perguntar, sim. O transporte também não é propriamente barato e o que acontece é que, com a pandemia e eu a trabalhar remotamente, e que agora terminou a pandemia no início deste ano, mas em que eu só me é pedido para ir ao escritório uma vez por semana, no máximo 2. O híbrido, sim. O que acontece é que não faz para mim sentido manter-me tão próximo de Londres. E o que acabou por acontecer foi que eu neste momento estou a 1 hora de Londres. Estou em... isto já nem é Londres, já é fora de Londres, mas 1 hora... fazer 1 hora de transporte é completamente normal. Aqui 1 hora e meia é completamente normal. É o comboio? Sim, foi na altura para o sítio onde eu vim, foi já com licenciamento, foi... Para mim o que me interessava aqui era estar perto ou ter um transporte direto para o trabalho ou para o aeroporto, que são basicamente para mim os pontos de interesse aqui. Exato. É os sítios em que eu uso mais, não é? O resto será sempre tudo mais casual. E então foi por isso que acabei por vir para esta zona. A renda também é bem mais acessível. E pronto, e apanho o comboio, mas o comboio aqui, atenção, isto é um comboio em que passa 10 em 10 minutos, isto é quase 1 metro comparado com Portugal, em situações normais, que agora tem sido greves atrás de greves, mas em situações normais é impecável, mesmo ao fim de semana, 20 em 20 minutos é muito fácil. Sim, e tu acabas por te habituar também a estes tempos que tu levas nos transportes, porque foi uma coisa que me fez muita confusão, foi que quando eu vim para cá, o tempo que tu precisavas para chegar a qualquer lado, meia hora, 1 hora, e tu, isto é...
É doce, porque estamos habituados à dimensão do Porto. Eu falo do Porto mesmo. Ok, Lisboa, sim, é um bocadinho maior, é um bocadinho, as coisas são mais extenso, mas sim, tu pegas no teu carro e tu vais a qualquer lado e pronto. E tu tens que passar 1 hora num comboio para cada lado. Sim, faz um bocadinho de confusão, mas passado algum tempo, é uma coisa que eu até acho que é relaxante, sinceramente, porque eu não tenho que preocupar em conduzir, não tenho que estar preocupado com o trânsito, semáforos, peões, não tenho que estar preocupado com nada. Vou no comboio, leio o meu livro, ouço uma música e depressa também tu chegas onde queres chegar. É impecável. É uma coisa que eu acho que aqui também a rede de transportes deles é muito boa, é muito boa. Isso é uma coisa. Eu tenho uma curiosidade que é, como é que tu deste a volta ao inglês? Porque se tu vais para aí e próprio estás a reconhecer que não percebias nada e não te fazias entender, como é que de repente tu dás essa volta? Quer dizer, não quer dizer que eu ainda tenha dado, que eu já tenha dado a volta completa, atenção. Mas o que acontece é que para mim é muito mais fácil as ciências exatas, as matemáticas, as álgebras, do que as línguas. As línguas sempre foi terrível para mim na escola, era onde eu tirava as piores notas, não percebia nada daquilo, o inglês e o francês. E pronto, também houve aquele curso de inglês, também para me dar alguma base, pelo menos a nível gramatical, para eu começar a... Mas sim, o que faz muita falta é o dia-a-dia. É tu estás aqui e é altamente frustrante, porque a língua, e tu apercebes o poder da linguagem, porque é assim que tu te dás a conhecer, não é assim que tu interages com as outras pessoas, é assim que tu mostras quem és. E não sabendo e não falando na tua língua nativa e tu não dominando a tal língua estrangeira, põe algumas limitações, não é? Tu não te consegues expressar totalmente. Eu, por exemplo, eu considero-me uma pessoa... Eu gosto de estar sempre a brincar, sou uma pessoa que tenta estar sempre engraçada. Mas isso, lá está, em português a piada sai naturalmente naquele momento. E quando tu tens de fazer isso em inglês e tu perdes o momento, acabou o time e não faz sentido mais. E pronto, isso é uma coisa ainda que eu continuo. Mas é isso, tu estás, quanto mais tu te expões, quanto mais tu te obrigas a falar e depois tu tens que também ser meio contigo próprio. Tu não podes ser muito duro no sentido de eu não estou a perceber, porque aí tu entras numa espiral negativa e é muito complicado. Claro. Tu tens que, tens que ter mesmo aquele open mind, tipo, estás disponível para aprender e as coisas vão levar o seu tempo, porque vão, e depois há quem consiga mais, tem essa... mais apetência, claro. Mais apetência para as línguas. Mas sim, com o tempo as coisas acabam por acontecer e tu quando das por ti o teu inglês melhora exponencialmente. Não há dúvida. Eu por acaso tinha esta ideia, não é, que já percebi que é errada, pelo menos no teu caso foi, de que para uma posição de um emprego qualificado, não é, que se tu não dominasses a língua era difícil conseguir. Não é? E afinal não é bem assim. É assim, depende, porque assim, eu por exemplo, eu estou numa posição em que me obriga a interagir com clientes. Olha, mais uma razão. Mais uma razão. E foi mais, e continua a ser, não é? E isso é desafiante, não é? Porque tu tens que entendê-los e eles são de toda a parte daqui, não é? Ou seja, tu, além do inglês, ainda metes o sotaque de cada zona, não é? Então, se falarmos da Escócia e por aí fora, então é para esquecer, zero, completamente. Mas lá está, e depois se eu estivesse numa área mais técnica, em que tu só precisas de ser bom a nível técnico, pronto, aí tu já não estás tão exposto, porque aí tu à partida dominas os termos técnicos, porque aliás toda a documentação está praticamente toda em inglês, não é? Tu estás habituado sempre àquela linguagem técnica e tu aí, pronto, acabas se calhar não estás tão exposto e até nem precisas de um inglês tão bom, desde que tu consigas entregar, está tudo bem. Pronto, na minha área, realmente... Eu pensei que em Londres era muito mais... já está os preconceitos que a pessoa tem. Que por ser Londres mesmo, que teriam ali algum nível de... não é? Que ou falas bem a nossa língua ou não consegues nada.
Eu acho é que funciona precisamente o contrário. Como Londres é tipo onde vem parar toda a gente de fora, eles acabam por ter uma mente muito mais aberta e aceitam muito mais quem ainda está a começar e não entende bem. Dão sempre aquela margem do que se calhar se tu fores para outra cidade qualquer em que não estão tão habituados, se calhar estão mais habituados aos nativos ou que já dominam o inglês e aí pode ser mais desafiante, sim. Londres, pronto, está toda a gente aqui, a grande parte da mão de obra também é muito estrangeiro, por isso em qualquer empresa que tu vás, e, por exemplo, em que eu estive até, nunca é sempre, as equipas são sempre muito mistas, há sempre, terás sempre, pronto, alguns nativos, mas depois também há muita gente estrangeira, muita gente mesmo. Tu tens feito amigos, conseguiste fazer um grupo com quem saias e com quem te dês? Não muito, por acaso isso é uma coisa que eu acho que é desafiante aqui, não é, ou seja, eu não sou uma pessoa muito social, a verdade é essa. Eu também não sou uma pessoa que eu preciso de estar sempre com alguém ou de preciso de... Não é o meu caso, não é? A verdade é essa. Nunca houve também essa necessidade de procurar e de... Mas eu também sinto que não é... Eles não são tão... São mais distantes, vamos dizer assim, no sentido de eles não... É trabalho e depois é diferente a nível das tuas relações interpessoais, mesmo com as pessoas do teu trabalho e todas as coisas são diferentes do que são em Portugal. É a experiência que eu tenho e mesmo em Lisboa e mesmo no Porto é completamente diferente. Mas depois não há aquela hora de quando se acaba o trabalho e de tudo para o pub, beber umas jecas e aí não dá para fazer umas amizades ou não? Ou vão com os amigos já antigos? Não, isso acontece, isso é muito cultural, mas também não te esqueças que parte do tempo que eu estive cá, depois também foi durante o período da pandemia. Exato. E isso também acabou por... tu ficas mais desconectado da tua equipa, depois também trouxe outros desafios a nível de inglês, ou seja, eu se calhar, é óbvio, olhando para trás, o meu inglês podia estar noutro patamar se eu tivesse outra convivência diária com os meus colegas, se eu tivesse que ir para o escritório, que era o que era suposto acontecer, e pronto, também trouxe os seus desafios. Depois também há a tal questão que é realmente as distâncias, que as pessoas vivem, porque as pessoas vivendo a uma hora e meia, e depois já sabes que as pessoas que estão cá já têm a família delas, têm os amigos, não é normal, não é? Já têm a sua vida ao fim de semana, principalmente, mas sim, há muito essa questão de vai-se para o escritório, depois vai-se conviver depois do escritório, sim, ainda ontem também fomos, não foi na quinta-feira, fomos para o escritório, depois fomos jogar um shuffle game e um shuffleboard e pronto, e as pessoas estão ali, convivem e passas um bom bocado, sem dúvida, sim. O que é que mais gostas de viver fora? Ou dessa cidade específica? Inglaterra? O que é que eu mais gosto? É assim, sem dúvida que é o fim do mês, não vou negar. Não vou negar. Outra coisa que gosto é as perspectivas de futuro. É uma coisa que para mim eu sei que as coisas podem nem sempre ocorrer no timing que eu quero, não é? Eu ter planeado, ok, para o ano eu se calhar gostaria de estar aqui, mas as coisas podem levar algum tempo, mas eu sei que se calhar mais uns meses, mais um ano e as coisas acabam por acontecer e isso acaba por ser extremamente motivador, no meu ponto de vista. É isto mesmo, ou seja, é muito, eu não te vou dizer que é a nível pessoal, que era aqui que eu gostaria de estar, não era. Okay. E quanto mais o tempo passa e quando eu vou para Portugal custa muito voltar, e eu com o passar do tempo e mesmo com a idade, isto torna-se um problema, custa-me bem mais, e eu noto isso, já não estou com a mesma disposição.
e eu acho que a pandemia também me fez mal, habituou-me mal. Mas sim, ou seja, é muita a parte profissional. É muita parte profissional. E depois há a tal questão que é, tu chegas a um patamar em que torna-se complicado voltar, não é? Se não vais conseguir encaixar, sim. É o que as pessoas que trabalham fora me dizem. Sim. Ou tu, pronto, tens consciência de, não, ok, eu cheguei pronto, era isto que eu tinha planeado e eu agora vou voltar para Portugal porque eu prioritizo outras coisas. Ou então continuas aqui, não é? E cá estamos, não é? Sim. Há alguma coisa que tu detestes mesmo daí, ou algum hábito dos ingleses que tu ainda não conseguiste ultrapassar? Não, assim, eles são muito... Sim, é uma coisa que para mim faz um bocado de confusão. Eles são muito polite. E eles, mesmo quando é para te dar... Eu noto isso muito no trabalho, que é quando é para te dar feedback de alguma coisa e eles não são diretos. Eles não têm coragem de te dar uma crítica. E pronto, uma crítica por si só às vezes é negativa, mas é isso que tu precisas de ouvir e é isso que tu precisas de encaixar. Ok, é isto que eu tenho que fazer para evoluir. Mas eles andam ali a dar umas voltas e depois têm sempre muita preocupação como é que aquilo se vai mexer muito contigo, se tu vais conseguir, como é que tu vais lidar com aquela informação. E então, às vezes caem nesse erro, mas é muito cultural, eles caem nesse erro é muito soft na forma como eles te dizem as coisas. Tem que ir para aí tirar o mestrado, então. É para aprender. Equilibrar. Se calhar sim. E da comida, adaptaste bem à comida deles? A ideia que eu tenho é que é tudo muito industrializado, não é? Mas lá está, são sempre contentes de quem está de fora. O que é que acontece comigo? Eu sou uma pessoa que eu gosto de cozinhar, eu faço praticamente as minhas refeições em casa, mas é óbvio, tu vais à rua e é fast food de todo lado, é uma coisa impressionante. É fast food sim, quer dizer, tens opções para tudo. Aqui tens opções para tudo. Eu até se quiser comer português, eu aqui tenho opções. Sim, não há... Sim, isso não faltam aí opções. Mas lá está, eu sou uma pessoa que também acabo por... Pronto, eu gosto de cozinhar, gosto de fazer as minhas coisas e eu, pronto, mando vir as minhas coisas e cozinhas tu. Sim, cozinho ela, sim. Tu quando estás cá em Portugal, Ruben, tu já estás aí há algum tempo, tu quando cá vens, como é que tu sentes que as pessoas te veem? Como um imigrante, como alguém que é português, mas por acaso está a estudar fora, a estudar, a trabalhar, como é que tu te vês? Como é que te veem? Como é que tu te sentes? Quer dizer, eu acho que... eu não diria que me vem como um imigrante. Agora, é óbvio que uma das coisas que tu passaste tempo fora, claro que tu vais perdendo contacto com algumas pessoas, não é? Mesmo assim, acaba por... é a lei da vida, não é? Mesmo quando eu vou aí, eu não tenho tempo para estar com toda a gente, não é? Exato. E depois é assim, há pessoas que se calhar tu estavas porque era ou a nível de trabalho, ou assim, e depois não há continuidade nessa relação, não é? Nesse relacionamento. E pronto, tu acabas por... Mas eu não diria que me vem como um imigrante, eu diria, acho que não, pelo menos não tenho essa impressão, não é? Não, eu acho que não. Mas sentes que perdeste alguma coisa nessa questão, por exemplo, das relações humanas e de amizade? Que foste obrigado a deixar alguma coisa que não querias ter deixado o teu caminho? Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, das coisas que... Pronto, se tu me perguntares da minha carreira profissional qual foi o trabalho que eu mais gostei de fazer, e foi sem dúvida estar nos Bombeiros Salvadores. Porque cria-se aqui uma... porque cria-se uma... Tu crias laços para a vida completamente com aquela malta, porque é completamente diferente. Tu depois encontras a nível corporativo, quando tu estás num trabalho mais corporativo. Nunca mais. E eu, tanto é que eu tenho amigos
amigos que são dos bombeiros ainda hoje. E eu olho para outros trabalhos e ou seja, não ficam as mesmas amizades. Não ficam dessa maneira, não te marcam dessa maneira. E eu acho que também tem muito a ver com da profissão em si, porque foi uma profissão em que nós todos passamos por foi uma fase da recruta, em que pronto, foi muito desafiante para todos nós, a nível físico e mental, mas depois tu sais daquela fase em que o que acontece é que tu tens de confiar naquelas pessoas, porque tu vais para situações em que a tua vida depende do teu colega. E isso cria-se ali um laço em que tu depois levas para a vida e é formidável. E eu hoje olho para trás e tenho imensas saudades daqueles tempos, porque eu passava o dia inteiro a rir, era impressionante. Hoje olho para trás e sinto muito falta daquele ambiente. Pronto, há a parte mais complicada do trabalho em si, sim, mas a nível do ambiente e esta camaradagem entre os colegas de trabalho é impressionante, é uma coisa que eu nunca me irei esquecer, não. Sim. E tanto é que sempre que eu vou a Portugal e eu tento também estar com eles, e eles organizam, há uma série de eventos que eles organizam pelo Natal, pelo nosso dia da recruta e por aí fora, e eu tento estar com eles porque pronto, são pessoas que para mim é espetacular, mesmo. Sim. Mas é giro, pelo menos não mantens os mesmos laços, isso também é giro. Sim. Estavas-me a dizer, ou seja, tu listaste uma série de situações positivas, não é? A questão fiscal, a questão de reforma, claro que não estás muito longe dela. Isso tudo faz-te, sim, estás muito longe, não tens aí com os olhos todos, porque tu não estás longe da reforma e eu vou levar muitos papéis amanhã. Não, depende quando é que tu te queres reformar, não é? Os candidatos, sim, está bem, sim, é verdade, tens toda a razão. Mas a pergunta é, tu ponderas alguma vez regressar para Portugal, para o teu país, ou achas que vai ser difícil? Não, eu acho que não vai ser difícil. Claro que eu não adivinho o que é que vai acontecer, mas faço planos para eu não ter que trabalhar até aos meus 70. Sim, eu faço planos. Mas lá está, eu não sei, não é? Eu faço planos para que eu tenha essa opção, se eu quiser. Entendes? Se eu quiser, isto já não faz sentido para mim, eu vou para Portugal, vou trabalhar, não vou trabalhar, preciso trabalhar, não preciso. Pronto, nesse sentido. Agora, eu faço planos para eu ter essa possibilidade de escolha, essa liberdade de escolha, para que se eu realmente quiser, eu vou. E sim, eu não as coisas podem mudar, como é óbvio, não é? Eu posso, pronto, eu neste momento estou solteiro, não é? E amanhã posso ser uma pessoa aqui e por aí fora. Sim. Mas eu não me vejo a reformar aqui, o tempo é terrível, eu não me vejo Não, nem pensar. Mas eu ia-te perguntar isso, eu sei que tu não tens filhos, tens intenções de vir a ter filhos ou não? Não sei mesmo, Mas vias a ter filhos em Inglaterra? Era um local que tu não te importarias de educar filhos? Ou isso podia ser uma situação a ponderares regressar a Portugal? Depende com quem eu tenho os filhos, não é? Se eu tiver com uma inglesa, sim. Se eu tiver com uma inglesa, não é? Se calhar poderá não fazer sentido para mim, como eu trabalho aqui, não é? E vivo aqui, que sentido faria eu ir para Portugal, não é? Depende muito das circunstâncias, não é? Agora, se eu me encantar por uma portuguesa e... Claro, é muito mais fácil, não é? Se encantar por uma portuguesa, não tem nada a ver com os ingleses, não é? É verdade. Não deixa de ser, teres a tua razão nisso, mas sim, depende era mais no sentido daquela situação de, não, se um dia tiver filhos, gostava que fosse no meu país natal, não é? Apesar que eu acho que agora está tudo tão globalizado que a pessoa pode educar os filhos onde quiser.
É verdade, é verdade. De facto, é verdade. Agora, não sei, assim, eu também não estou muito por dentro aqui como é que é a nível da escola, da parte da educação, se comparando um com o outro, o que é que faria sentido ou não. Agora, onde é que eu consigo, não sei, sinceramente não sei, até, quer dizer, depois também há, não sei dizer, não sei. Agora sei também há a questão da faculdade, não é? Porque o que acontece aqui é que as pessoas saem com quase que uma dívida para a vida, não é? Pois. Isso também faz pensar um bocado, não é? Se tu queres começar a tua vida, quando começa a tua vida, os teus filhos, começar a tua vida profissional do zero ou do menos não sei quanto, não é? Sim. Mas sim, é sempre, lá está, é algo que teria de pensar, é algo que teria mesmo de refletir. Agora, em termos de reforma, eu não vejo, é um bocadinho isto, tu vês o que acontece ainda hoje, não é? Tu não vês os portugueses a virem-se reformar cá, o que tu vês é os ingleses a irem-se reformar em Portugal. É ao contrário, exatamente. Sim, não é? Em Portugal, Espanha, por aí fora, não é? E porquê é que será? Porque, lá está, é questão, eu acho que é mesmo a questão do tempo. Tempo. Sim. O tempo, a comida, sim, acho que é um país maravilhoso. E depois também tens a questão da moeda deles e o poder de compra deles, que em Portugal depois também dá-lhes outras condições. Exatamente. Conseguem ter outro... Sim. Isso é fascinante. Sim. Estas mudanças políticas que o país tem passado não te assustam como imigrante? Assustam? Já me estão a assustar. Estão-me a assustar porque vem aí um pacote fiscal em que não é nada bom. E é assim, eu também... Eu deixei de ver notícias, eu era uma pessoa que basicamente comia notícias a toda a hora, mas depois também notícias, aquilo é 99% são coisas negativas e aquilo tem sempre impacto em ti, por muito tu até sejas uma pessoa mentalmente forte, aquilo tem sempre impacto, não é? E não faz sentido para mim, mas sim, eu tenho acompanhado, eu acho que vem aí tempos complicados e aliás já estão a ser tempos complicados e isto não, já vem aí o que está previsto é mais impostos, basicamente. E mesmo a nível fiscal isto já não ainda é atraente, mas não vai ser tanto. Mas continua a ser, não é? Mas sim, as coisas estão complicadas aqui. Estão bastante complicadas, sim. Que conselhos é que tu davas a alguém que estivesse a pensar em migrar agora para a Inglaterra? E eu aconselhava aí, porque assim, se as coisas aqui estão complicadas, eu nem quero imaginar em Portugal. Sim, é verdade. É verdade, e por muito até que... Eu acho que o Brexit também não veio ajudar. E eu acho que as coisas ainda não se sentiu... Acho que os efeitos estão-se a sentir agora, porque o que aconteceu foi que, a meu ver, houve o Brexit, mas não se percebeu muito bem porque veio a pandemia imediatamente, afetou toda a Europa e por aí, aliás, o mundo, mas agora que a pandemia começam as coisas, na pandemia, pronto, já começa a ser uma coisa do passado e agora vê-se os efeitos do Brexit, não é? E o que acontece é que a taxa de inflação aqui é uma coisa que já está a ir, está a arrebentar a escala, não é? Vês os juros, não é? O que está a acontecer, eu por acaso não tenho crédito de habitação, mas há quem tenha e as coisas estão a ficar insuportáveis. Mas ainda assim, para mim, não é? E para quem... eu acho que é complicado para quem... Ou seja, o que eu quero dizer é, se as pessoas, no que toca a trabalhos qualificados, eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido as pessoas emigrar porque continua a ser muito interessante, não é? Quando comparado com Portugal. Agora, se vier simplesmente para mão de obra não qualificada, até porque agora já nem é tão fácil, pelo que eu sei agora com o Brexit, tu já tens que vir com um contrato de trabalho, tens que ganhar acima de X, tens que dominar o inglês, tens que fazer uns testes em inglês, já não é, já não é tão fácil mesmo para quem...
Ou seja, mesmo agora tens de ter um contrato de trabalho ou as empresas têm que patrocinar o teu visto, não é? E Pois, já não é tão fácil, não é? pois, pois, pois. E eu Mas foste em espero boa que altura. sem dúvida. Pois, Sem dúvida. Assim, o que eu me arrependo, sinceramente, é não ter vindo mais cedo. pois. É o que eu me arrependo, sinceramente. É das coisas que eu já devia cá estar há mais tempo. Sim. É quando tinha que ser, olha. Só tu sim, feito sim. uma série de coisas que aqui. O teu visto é Sim. quê? É anual? É renovado a todos os anos? Não, o que acontece é que, para quem estava cá há menos de 5 anos, na altura do Brexit, se não me engano, tu tens direito a uma espécie de um visto temporário, que é o que eles chamam do pre-settled status. E dá-te durante 5 anos, tu podes, a contar do dia que cá chegaste, não é? Atenção. Porque isto depois só entrou depois. E dá-te direito a trabalhar e a viver cá. Mas depois tens estes constrangimentos, que é não podes estar mais de meio ano fora, a trabalhar fora e por aí fora. Ou seja, quando eu fizer agora 5 anos, que vai acontecer agora em abril do próximo ano, e eu já passo para o settled status, o que à partida eu acho que já não tenho esses constrangimentos e já vou poder estar aqui por tempo indefinido, se não me engano. Uau. E depois, passado 12 meses, já me posso candidatar à cidadania britânica. Cidadania? Ok. Claro. Ok. Sim, tem que fazer o teste e o teste lá da história dos ingleses e pronto, mas eu acho que sim, porque não sei, é uma coisa que eu tenho que pensar, mas talvez eu faça, porque não é, isto o mundo está sempre a mudar e eu basicamente tenho o passaporte português, espaço Schengen, impecável, mas depois também tenho o inglês, não é? Exatamente, sim, acho que é sempre uma mais-valia, sim. E acaba por ser uma mais-valia porque ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã, não é? E viu-se bem agora com a questão do Brexit, com a questão da pandemia, as restrições que foram postas a certos países, não é? E quando tu tens essa oportunidade de jogar com várias nacionalidades, é sempre uma mais-valia, não é? Exato. E eu depois também eu não sei o dia de amanhã pode entrar por aí um partido mais nacionalista e começar a pôr algum tipo de restrições nos imigrantes e eu também não quero estar sujeito a... Claro, e assim ficas sempre protegido, exato, sim. Não tens que fazer a mala e ir para o navio, apanhar o próximo navio para Portugal. Sim, e até... E o que é que tu dirias a alguém que estivesse a pensar ir para a Inglaterra, que conselho tu davas no sentido de, se vies para cá, não faças isto ou não digas isto? É assim, eu nunca tive assim grandes problemas com... quer dizer, já se sabe aquela questão dos dedos, não é, que eles usam, não é? Não caiam nesse erro, não é? Qual? Eu não sei. Não, pedis 2 cervejas com a mão, mas não? Juro que não. Não, basicamente, para nós, o levantar o dedo do meio é extremamente ofensivo, não é? Sim, exato, sei. Para eles é levantar os 2 dedos, não é? Ok, eu não para sabia. eles a questão fazer isto é extremamente ofensivo. E é a mesma coisa que para nós levantar o dedo do meio e olha, vais para... sorte, nunca levantei aí os 2 dedos quando isto, não sabia. Sim, não vais para um restaurante ou para um pub e estás a pedir 2 cervejas e fazes assim e eles... Olha, não sabia. Ok. Não, isso sim, mas assim, eu não tenho assim nada assim, que eu me possa lembrar que possa haver aqui algum choque cultural. Pronto, há a questão de nós se calhar somos mais assertivos, somos mais diretos e se calhar quem chega aqui às vezes é preciso ter um bocado cuidado que eles podem não levar isso a bem, não é? Claro. E depois aqui também eu acho que há muita preocupação com a saúde mental. É uma coisa que está... E é isso, e discriminação também é uma coisa que às vezes é preciso ter um bocado cuidado com as nossas posições e se vale a pena
nós queremos, não sei, Sim. é preciso ter um bocado de cuidado com... Nunca se sabe, não é? Nunca se sabe quem é que vai estar a ouvir e depois se isso se identifica com a própria empresa. Eu acho que também é muito cuidado, é preciso ter muito cuidado mesmo. É das coisas que eu também tenho cuidado com isso, não é mesmo? Não, agora assim, o que é que eu posso pensar assim mais? Não vejo assim grande... Sei. Não, acho que não, acho que não. Sei. E pelo que eu percebi, quando foste a primeira vez e decidiste ir para aí morar, ou seja, as expectativas acabaram por se cumprir. Porque ao bocado quando dizias, estou arrependida de não ter ido para aí mais cedo, quer dizer que aquilo que tu imaginavas, não é? Acabou por se cumprir. Não estás nada arrependido de ter te tornado num imigrante. Não estou, sinceramente não estou. E eu acho que é óbvio que tudo se resume ao que é que as prioridades na tua vida, não é? Se tu priorizas Sim. Se calhar mais a parte social, no sentido de para mim eu se calhar não sou tão ambicioso a nível profissional e eu posso abdicar disso em favorecimento de estar perto dos meus amigos, estar perto da minha família, acompanhar eventos familiares e estar com os meus amigos. Lá está, isso vai muito ao encontro do que é que cada um quer para si, não é? Agora, se tu a nível profissional queres ir mais longe, queres ter outro nível, outro tipo de condições de vida, claro, se calhar pode se tornar mais desafiante em Portugal. Não quer dizer que as pessoas não consigam chegar lá na mesma, claro que conseguem, não é? Mas lá está, tem muito a ver também com as oportunidades, não é? Sim. E sim, depois é tal questão, a questão do nível fiscal. Sim. Sim. Infelizmente em Portugal é um roubo, é o que eu digo. E lá está, eu não vejo as coisas a ficarem melhor em Portugal, infelizmente. Eu não noto isso pelo que eu vou vendo. E quando até comparamos e salários iguais, o neto do que tu trazes para cá da Inglaterra, e até esquecendo o câmbio e tudo mais, começa. E então quanto mais tu sobes e quanto mais sobe o teu salário, isso então a diferença começa a ser abismal. E, sim, aqui é ao contrário, não é? Quanto mais tu sobes o teu bruto, mais te dá um ataque cardíaco quando vês o que tens que descontar. Sim, é verdade. Sim, depois outra coisa, eu acho que em Portugal tu corrige-me nisto, que é consoante o valor que tu trazes, tu vais para uma determinada taxa de IRS, não é? Se não me engano, não é? É. E aqui o que acontece é a questão dos patamares, que é muito atrativo, que é do género, toda a gente, ninguém paga impostos nos primeiros 12.500, ninguém, tu podes ganhar 100 mil, podes ganhar 1 milhão, mas nos primeiros 10.000 e 12.600 ninguém paga nada. Depois 2.600 e qualquer coisa até 52 mil só pagas 20%. E é sempre esses patamares, o que é extremamente motivante. E depois já começas a pagar os 40% e os 45% e por aí fora. Ao invés do que, eu lembro de haver essa questão até quando eu estava em Portugal, de as pessoas faziam uma hora extra e o fim de fazerem aquela hora extra já subiam de patamar e já levavam um tombo e até ficavam a ganhar menos. Sim. Não faz qualquer sentido, é completamente desmotivante. Depois tu até queres arranjar um trabalho extra e ainda carregam mais, quer dizer... Sim, é verdade. E eu aqui também facilmente posso arranjar um trabalho extra, se quiser ao fim de semana fazer, trabalhar numa coffee shop, um restaurante, seja o que for, também é fácil para mim. E lá está, isso parece que não, mas isso tem impacto, não é? Não sei, e eu não vejo as coisas a... Sim, isso tem. Não vejo as coisas a melhorar, mas também, lá está, é uma coisa que para mim tem muito a ver com as prioridades que eu tenho, não é? Tem muito a ver com o meu foco, não é? Mas se calhar para outras pessoas isso não faz qualquer sentido.
não faz, porque no fundo, pronto, também estou a abdicar outras coisas, não é? Claro, tu disseste bem, é uma questão do balanço das tuas prioridades na altura. Sim. Muito bem. Ruben, muito obrigada por esta quase uma hora de conversa, foi muito interessante. E é giro, primeiro, olha, uma coisa, mais uma vez, eu aqui deixei cair uma série de preconceitos. Eu nunca pensei que se tinha que fazer exames rigorosos para entrar nos bombeiros. Eu achei que qualquer um podia ir para os bombeiros. Não, o que acontece é que para aprender. Não, o que tu tens é diferentes níveis de profissionalização. É os voluntários e os profissionais, não é? Os voluntários e os profissionais, depois há os municipais. Sim. Mas nos profissionais as coisas não são todo tão fáceis quanto isso. Tanto é que na altura, na minha altura, eram 30 vagas e estavam 150 pessoas para as 30 vagas. E tu passas uma série de provas físicas e exames psicotécnicos em que tu és eliminado, não é? Sim. E depois é assim, mesmo, principalmente no que toca às provas físicas, não estamos a chegar lá e fazer os mínimos, isso não te chega. Portanto, tu quando comparas as médias em que dos 30 que ficaram, estamos a falar de médias de 17, 18, 20. Houve pessoas a tirar 20 valores naquilo. É impressionante, são pessoas que estão extremamente... Muito giro. E são bem mais complicadas do que ir para uma PSP, um exército, uma GNR. Bem mais complicadas. Sim. Eu acredito. Mas eu estou sempre a aprender. Eu pensei que eu gosto de conhecer pessoas com experiências diferentes, porque tu desconstróis muitas de ideias, né, para construídas. Sim, muito giro. Mas pronto, estava-te a agradecer a disponibilidade, teres partilhado aqui a tua história. Acho que deste aqui exemplos e até dicas fundamentais para quem estiver a pensar em sair do país, né? E acho que o principal é esse mesmo que tu disseste, que é ter a certeza do que se procura, não é? Ou o que é que se dá a prioridade para escolher onde se ir e em que altura se ir, ou até em que altura se regressar. Por isso, mais uma vez, muito obrigada. Acredito que um dia vais voltar para Portugal, que mais não seja pelo sol, para quando começar a ter o raquitismo nos ossos, toda a gente quer voltar para cá. Mas desejo-te a maiores felicidades e que consigas, enquanto aí estás, pelo menos atingir tudo aquilo que tu pretendes. Não, foi mesmo... Não, muito obrigado. E foi um prazer ter esta conversa. Sim. Claro que sim. E eu desejo as maiores felicidades para ti e para este podcast também. Sim, obrigada. Claro que sim. Muito obrigada. De nada. Muito obrigada. De nada. Okay. E obrigado pelo convite mais uma vez.